Na sequência, agora, eu vou convidar o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Marcelo Wegner. Ele irá abordar a atuação do Ministério Público, possibilidades e restrições na aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. Na sequência da fala do Dr. Marcelo, irá falar o Odir Gomes da Rocha Neto, que é auditor fiscal aqui do Tribunal de Contas, que vai falar sobre os resultados das auditorias operacionais nas políticas de prevenção à violação e de proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Dr. Marcelo Wegner, que será o próximo palestrante, ele é coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público, é graduado em Direito pela Universidade Federal, especialista em processo civil pela Unisul, tem atuação no Ministério Público, possibilidades e restrições na aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. Então, nesse momento, então, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo e, logo na sequência, as respostas do Nevles. Então, finalmente, a palestra do Odir, nosso auditor aqui do Tribunal de Contas. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Tribunal de Contas, conversando com um público tão seleto. Dizer para os senhores que talvez a minha palestra não seja tão informativa como foi a do Nevles, né? Mas o nosso foco aqui seria a questão do FIA e onde é que ele pode ser gasto. Já é uma discussão que já vem há longo tempo, e às vezes existem zonas nebulosas que há dificuldade de a gente conseguir achar um entendimento prévio, e sempre existe dúvida em quem trabalha nessa área em relação a esse tema específico. Vou confessar para vocês que eu sempre detestei contabilidade, números e finanças, né? Tentei, a minha mãe me colocou lá na época tinha um curso técnico, que o primeiro ano era contabilidade, mas eu não consegui fazer o segundo ano, né? Completar o ensino médio ali na contabilidade, porque eu nunca gostei de números, né? Então, esse assunto, para quem trabalha na área da infância e juventude, eu sei que tem alguns aqui que são de Conselho Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, é uma coisa muito árdua, né? A gente ouvia essa palestra numa sexta-feira, né? Sobre o que pode, o que não pode, vedações, termos técnicos aí que são usados por quem trabalha nessa área, né? Não é uma coisa fácil para quem trabalha em organizações não governamentais que trabalham com esse público, né? Com o público social. Só vou me verificar aqui como é que eu faço para passar o... Tá. Aqui, né? Tá. Então, assim, o Fundo da Infância e da Adolescência, né? Tem a questão do orçamento público e a criança como prioridade. São coisas que a maioria já viu em outras palestras, né? Não minhas, né? Todos falam do artigo 227 da Constituição Federal, que o dever de proteger a criança e o adolescente é da família, da sociedade e do Estado também, né? E a garantia da prioridade compreende. E aí tem uma série de garantias previstas ali, entre elas a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Por que eu grifei ali essa questão? Porque muita gente vem desesperada, às vezes, no Ministério Público ou em outros órgãos, dizer assim, olha, o recurso que a prefeitura está passando para a minha entidade não é suficiente. O que eu vou fazer? Né? Florianópolis agora está nessa questão de atraso, de repasse para as entidades sociais, né? Parece que tem uma expectativa agora que vai ser pago. Então, tem toda uma situação, e aí nós caímos numa questão que é uma questão que não é tão fácil assim. Porque aí muita gente diz assim, por que o promotor não entra com uma ação? E alguns dizem, por que não entra com ação para prender o prefeito? Né? Porque não está pagando, ou para obrigar a prefeitura a pagar. Existe uma série de princípios
e quem estuda direito é obrigado a conhecê-los, né? Então, nós temos princípios, por exemplo, da discricionariedade do administrador público, princípio da reserva do possível, né? E para combater esses princípios, né, entre aspas, porque princípios são valores, e valores a gente às vezes combate com outros valores, né? Existem já decisões de tribunais dizendo que há que se garantir o mínimo em termos de direito fundamental, principalmente quando se fala de direito da criança e do adolescente. Eu não sou promotor da moralidade administrativa, né? Eu sou promotor que trabalha na área da criança e do adolescente, e existem decisões, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, dizendo assim, opa, nesse ponto específico, o administrador não tem essa discricionariedade. Aqui ele não pode dizer que vai gastar em estrada e não vai aplicar, por exemplo, na questão do acolhimento institucional. Só para dar, né, um exemplo. Como é que a gente faz isso, né? Isso que talvez seja mais importante de mostrar para vocês. Nós temos sofrido reveses muito grandes no judiciário. Tá? Tem muita ação civil pública que os promotores ingressam. Muitas vezes nós conseguimos liminares no primeiro grau, e muitas vezes essas liminares são revertidas no tribunal, e quando é em nível federal, no Tribunal Regional Federal. Tá? O que a gente precisa para legitimar o pedido? Por que eu quero dizer isso? Porque quando chegar lá na mão do desembargador ou na mão do juiz, o que eles vão pensar? Por que é que o pedido que está sendo feito pelo Ministério Público tem que ser atendido? Por que o promotor que não foi eleito é quem vai ter que decidir se o dinheiro tem que ir para um acolhimento institucional ou se tem que ser para verba de publicidade? O que o juiz vai pensar assim, pô, o promotor não foi eleito, né? O povo não escolheu para decidir onde é que vai ser gasto o dinheiro do orçamento. Por que ele vai ingressar com uma ação para esse fim? Então, quando acontecer uma situação dessa, o promotor de justiça, ou quem ingressar com ação, né, as associações constituídas há mais de um ano, elas podem ingressar com ação, elas têm legitimidade também, né? Ação civil pública, que eu digo, né? O que tem que ser feito? Tem que se buscar uma coisa muito básica. A gente tem que buscar legitimidade. E legitimidade a gente busca com o quê? Com diagnóstico, mostrando que existe o problema, mostrando que, para resolver o problema, a gente precisa de uma determinada política pública, né? E, principalmente, buscando legitimação nos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, né? Essa orientação a gente está dando para todos os promotores. Eu trabalho num centro de apoio que orienta os promotores de Santa Catarina, da área da infância, no sentido assim, procure o seu Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para, eventualmente, ele deliberar no sentido de que aquela política pública é essencial. Tá? E isso a gente não está vendo muitas vezes em municípios, né? Aí vocês vão dizer, tá, mas metade dos conselheiros são do governo, né? Mas a realidade que a gente vê é que existe muito Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que às vezes os representantes governamentais são mais ativistas, em alguns lugares, até do que os não governamentais. Tá? E sempre vai ter aquele governamental que não vai ser o títere ali, o bonequinho do prefeito, né? Principalmente aqueles que são concursados, né? Então a gente tem que usar desse instrumento para dizer para o juiz, olha, juiz, eu estou ingressando com essa ação para essa política pública, mas eu tenho o respaldo de um órgão paritário, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essa busca é necessária e ela é ratificada, inclusive, pelo STJ. Existe uma decisão da Eliana Calmon, que é emblemática, né? Depois eu posso passar o número, se vocês quiserem. Essa decisão, ela diz o seguinte, que o que for deliberado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ainda que fora de verbas do FIA, deve ser acatado pelo prefeito municipal, e nesse caso ela obrigou que fosse, né? Desde que haja uma justificativa
razoável, né? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente não pode ir no achismo. É um termo meio vulgar, né? Mas se for uma decisão fundamentada, mostrando que existe o problema e que esse problema é prioritário, o município tem essa obrigação, né? Então, só para dizer o porquê e a nossa angústia também como promotores de justiça, quando a gente verifica que a área da criança e do adolescente não é atendida em muitas questões. E nessa época de crise, em muitas questões, né? A gente cada vez está sofrendo mais em relação a isso. Aí eu botei essas questões ali que eu já tinha falado, né? Parâmetros também, né? Os julgados que a gente tem sempre devem levar em consideração, e aí entra muito na fala do Nevelis, né? Que é a questão da gente colocar... e isso eu nunca tinha estudado isso na minha vida e acabei estudando por causa do planejamento do Ministério Público. O que é programa, o que é ação, o que é projeto, né? O que são metas? Então, isso é importante porque nos parâmetros que o juiz vai avaliar para ver se vai julgar favorável ou não, se o caso for judicializado, né, ele vai olhar o público abrangido, né? Você vai resolver o problema de 10 ou vai resolver o problema de 100? Né? Então, a importância do público abrangido, da relevância do direito, ou se é um direito à saúde, é uma questão, né? Se é o direito a um outro direito que pode ser postergado, né? Aí nós vamos pensar duas vezes. A questão, por exemplo, do custo-benefício, né? Que é uma questão que foi analisada agora, inclusive, no Tribunal de Justiça, com relação à questão dos medicamentos, né? Teve agora um julgamento no Tribunal de Justiça para fixar parâmetros em relação àquela questão de exigência de medicamentos que estão na Relação Nacional de Medicamentos e aqueles que estão fora da Relação Nacional de Medicamentos. Então, é importante a gente pensar nisso e ter esses parâmetros quando for fazer um pedido. Em relação ao Fundo da Infância e Adolescência em específico, né? Senão daqui a pouco a minha fala vai ser glosada pelo pessoal do Tribunal de Contas aqui, que eu estou fugindo do tema, né? O Fundo da Infância e Adolescência, então, esses fundos, né, são recursos financeiros destinados ao atendimento das políticas, programas e ações voltadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, distribuídos mediante deliberação dos conselhos de direito nos diferentes níveis de governo. Aí nós temos aqui a natureza jurídica, né? Nós temos a disciplina legal também, principalmente essa resolução número 137. Salvo engano, o próprio Tribunal de Contas já reconheceu em alguns julgados dele a força normativa das resoluções do CONANDA, né? Então, isso nos parece bastante relevante, essa resolução, para a gente seguir como parâmetro em relação ao Fundo da Infância e da Adolescência, em relação a onde pode gastar, a forma como pode ser gasto. Novamente, princípios, né? E nessa área da infância e juventude, a gente lida muito com princípios, muitas vezes a gente não consegue ter todas as circunstâncias previstas em regra. E aí a gente tem que partir para o princípio em relação à questão da interpretação, né? Princípios vários ali, da flexibilidade, agilidade na movimentação dos recursos, princípio da coordenação, princípio da descentralização político-administrativa. Quantas pessoas aqui são de conselho municipal? Porque disseram que tinha alguns de conselho municipal, né, de direitos da criança e do adolescente. Então, talvez vocês me desmintam aqui, né? Florianópolis, eu não sei como é que atua, mas a gente já esteve conversando com vários promotores do interior em como é que funciona a questão de repasse de verbas do FIA para as entidades. Como é que eles colocam essa questão desses projetos, né? O encaminhamento que é feito não fixa tema, né? Ou seja, o que o Conselho deveria fazer antes de fazer
um edital para chamamento desses projetos, ele teria que fazer o quê? Ele teria que fazer um diagnóstico, verificar quais são as prioridades dentro do município e, a partir daí, fazer esse chamamento, né? Via de regra, o que a gente verifica? E aí, em vários lugares que a gente foi no interior, os promotores nos colocaram isso. O Conselho Municipal simplesmente faz o chamamento para projetos, de forma genérica, né? Sem verificar efetivamente quais são os problemas que estão acontecendo no município. E aí, aquela função que o Conselho Municipal tem, que é de fixar políticas públicas, né? Claro que ele fixa por outras formas, solicitando para que haja inclusão no orçamento, etc. Mas no FIA, ele também tem que fixar política pública. Ele tem que dizer o que é importante para o município, sabe? Não é partilhar valores entre entidades, né? Ele tem que efetivamente verificar o que é prioritário. A questão no município ali é a questão das drogas. Então, eu preciso de projetos relacionados à campanha para reduzir o uso de drogas entre crianças e adolescentes. Ou eu preciso de projetos na área do lazer, sabe? Então, isso nós verificamos que está faltando, às vezes, em termos de definição de política pública para gasto relacionado ao FIA. Fundo da Infância e Adolescência, a criação do fundo, né? O fundo único. O projeto de lei deverá partir do Executivo e a regulamentação do fundo também deve ser feita através de decreto da chefia do Executivo ou através de lei municipal, né? Gestão do fundo. Também essa questão do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, plano de ação e plano de aplicação, né? O próprio Tribunal de Contas, e eu fiz questão de pedir para o Dr. Diogo, né? Ele nos encaminhou lá uns pré-julgados aqui do Tribunal de Contas. Existem casos de municípios, por exemplo, que não fizeram plano de ação e plano de aplicação, né? E aí, o resultado disso no Tribunal de Contas, né, é que houve o julgamento em relação à irregularidade naquilo que foi feito pelos municípios. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Nós tivemos lá uma pesquisa, até coloquei ali a ementa depois, tratando dessa questão de o que fazer quando não houve plano de ação e plano de aplicação. E aí eu estou falando o que fazer, não na área da probidade administrativa, nem na área da administrativa em relação ao Tribunal de Contas, né? Mas o que fazer na área da infância e juventude? Quando houve uma deliberação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, mas não foi formalizado isso dentro de um plano de ação e um plano de aplicação. E o prefeito, utilizando aquilo que tinha sido deliberado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, fez a despesa, efetuou a despesa, né? Desculpa se eu estiver falando algum termo contábil aqui que não tá correto, porque não é a minha área, né? Mas existem situações, aí o que você vai fazer? Você vai fazer com que devolva aquele dinheiro que foi gasto efetivamente na política, só que de uma forma, eu vou estar falando, o termo está errado, né? Uma forma desformatada, né? Mas faltou formalizar aquilo que tinha sido colocado, deliberado ali pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Às vezes, eu quero que o gasto seja feito em determinada despesa, mas não houve uma formalização disso, né? Que dificuldade que a gente tem, né? Que eu acredito aqui que os que levantaram a mão que não são da área contábil financeira, para a gente formalizar isso. E eu vejo muita dificuldade, talvez por isso a lei foi prorrogada, para as ONGs se adaptarem a isso, né? Porque a gente sabe que tem ONGs, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina a gente conhecia várias, né? Em que infelizmente tudo era informal, né? Sabe? Faltava um contador que fosse lá, não tinha dinheiro. Então, como é que isso vai ser feito a partir de janeiro, né? É isso, né, Vilis? A partir de janeiro, né, que a lei vai ser... né? Então, acho que essa prorrogação até foi por isso, pela situação fática do país, né? Muita gente presta serviço de forma amadora, e a partir de agora a gente vai ter que prestar serviço, quem for ONG, de forma profissional, né? O que não é uma mudança fácil.
O plano de ação, então, deve ser amplo, envolvendo os diversos órgãos da administração em busca da solução para os problemas diagnosticados, né? Então, não pode ser um achismo. Depois, ela é incorporada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, nós temos também o plano de aplicação, né? Que aí já consiste num detalhamento maior, que deve depois ser incluído na Lei Orçamentária Anual. Uma coisa que é importante também, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente tem direito a exigir que a municipalidade preste assessoramento para o ôrgão para que ele possa fazer isso, tá? Porque isso é uma outra reclamação que a gente recebe dos promotores do interior, né? Que os membros, os conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, muitas vezes são preteridos pelo prefeito municipal e sequer vai o contador uma vez lá na semana, né? Quando tem a reunião, para dar um auxílio, para conseguir ler, né? Aquele hieróglifo que é contas de município, né? O que é rubrica, o que é, né? Esses termos todos que a gente não entende. Então, há uma obrigação do município em prestar um assessoramento técnico para o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Se não houver esse assessoramento, acho que isso pode ser buscado, inclusive, através do Ministério Público, se for o caso, se não se conseguir isso extrajudicialmente. Recursos do fundo. Aí tem tem a questão da herança, e tem todos esses outros especificados aqui, né? Multas e penalidades administrativas. Houve um assento do Ministério Público que fez uma ressalva bastante importante. Existe uma lei estadual que diz que tudo que for ajustado em termos naqueles termos de ajustamento de conduta que o Ministério Público faz, 50% deve ir para fundos municipais e 50% deve ir para fundo estadual específico ou fundo de recuperação de bens lesados. Tá? Esse assento, que é o assento número 2 lá do Conselho Superior do Ministério Público, ele excetuou o FIA. O FIA, se houver ajustamento de conduta do Ministério Público, ou se houver fixação de multa, infração administrativa, e isso vale para ação civil pública e tudo mais, né? 100% da verba deve ir para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência. Tá ok? Destinação dos recursos, né? Uso permitido e uso não permitido, né? Aqui a gente fez uma síntese para deixar uma coisa um pouquinho mais simplificada, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe, e eu estava conversando com o Marcos, né, numa reunião que a gente teve, existem situações que são zonas nebulosas, né? Então, existem situações que a gente tem que conversar, até para, de repente, detalhar entre os órgãos, para a gente trazer uma orientação mais clara para a rede de proteção, né? Mas algumas questões que estão ali como uso não permitido, vocês vão me perguntar, tá, mas se não é permitido, quem é que vai financiar isso? Né? E aí a gente tem que fazer aquele primeiro discurso que eu coloquei ali. Tem que exigir que essa verba saia do orçamento municipal, né, eventualmente ligado a alguma das secretarias, né, mas não desse fundo especial, porque esse fundo já foi feito como um fundo para prover, né, esses projetos complementares, não para ficar pagando o salário de conselheiro tutelar, né, que é importante, mas não é com fundo. Esse tem que ser com orçamento próprio do município, que não é aquele que está previsto no fundo. Ali tem alguns, né, implementar programas de incentivo ao acolhimento familiar. Tá? Acho que cortaram a minha fala já. Mas tem a questão do financiamento e desenvolvimento de programas e serviços de medidas de proteção. Tá?
esses programas não podem ser o programa do dia a dia, né? Tem que ser aqueles programas que fogem da obrigação regular do serviço público, tá? Aí vocês vão dizer, isso vai dar aso para uma interpretação louca, assim, o que é atividade regular do serviço público. Mas tem que ser atividades que são complementares e suplementares ao mínimo que o Estado deve fazer, tá? Então não pode pagar atividades que o próprio poder público deveria fazer, vacinação e por aí vai, né? Financiar cursos de capacitação de professores, membros do Conselho Tutelar e conselhos de direito. Tem uma resolução que é a 170, se não me engano, que ela fala que não pode pagar diária para conselheiro tutelar com verbas do FIA, né? Mas aí, isso também já é uma dúvida que já surgiu lá para nós, não é a diária para fazer o curso de capacitação, tá? Esse, pelo menos, é o nosso entendimento. Pode ser que outros órgãos tenham outro, né? Mas a resolução 170, ela fala para as atividades fins do conselheiro tutelar, né? Então, pode-se pagar diária para capacitação, sim. Não pode-se pagar diária para, por exemplo, ter que, se fosse o caso, né, encaminhar um adolescente para outro conselho tutelar de outro município, alguma outra situação que não envolvesse a atividade fim do conselheiro tutelar. Para capacitação, nós entendemos que é possível. O nosso parecer é muito cuidadoso. A gente sempre coloca, é possível, mas é interessante que a prefeitura consulte o Tribunal de Contas, né? Porque daqui a pouco a gente coloca que é possível e o Tribunal de Contas entende que não. Então a gente sempre faz essa ressalva no final, quando o assunto é pertinente à questão de valores, de FIA ou outros fundos. Ali, financiar programas voltados à implementação das medidas socioeducativas, adquirir material permanente de consumo ou outro insumo necessário ao desenvolvimento dos programas e projetos. E eu estava conversando com o Marcos até, né, Marcos? E aí, acabou o projeto, pode ficar com o material que estava lá, que foi adquirido com essas verbas do FIA, né? O nosso entendimento é que sim, né? Só que, claro, que o projeto não pode ser um projeto para aquisição de material, não é esse o fim, né? Agora, se você está fazendo um projeto, escolinha de futebol, que é importante lá, para uma faixa etária de crianças, e você tem uma trave, tem bola de futebol, tem tal, mas esse não é o fim, não é a aquisição disso, mas é efetivamente fazer uma atividade complementar de lazer para esse público, né? Acabou o projeto, claro que essa bola, essa trave, pode continuar lá na unidade onde estava acontecendo, né, na entidade, ou na entidade educacional, ou não, né, onde estava acontecendo esse projeto. Então, no nosso entender, isso não traz nenhum problema. Claro que existe uma vedação expressa à questão de construção de bem imóvel, né? Então, não dá para pegar um projeto e tentar fazer, não, eu vou construir uma casa aqui para conseguir desenvolver um projeto. Isso tem uma vedação expressa, né? Mas aquela aquisição eventual de material para fazer com que o projeto seja possível, não há nenhum problema para que isso acabe entrando no patrimônio ali da entidade. Até porque não teria lógica devolver, né, trave de futebol para quem, né? Para a prefeitura, que eventualmente não vai ter onde utilizar. Custear programas de atendimento à criança e ao adolescente, programas e projetos de pesquisa para diagnóstico, sistema de informação, monitoramento ou avaliação de... O que é o PP ali? Agora fugiu. Mas... Políticas públicas, está certo, obrigado. Qual é a função? E aí eu sempre faço uma ressalva assim, que a gente já teve esse problema no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Cuidado para não gastar muita verba do FIA com o diagnóstico. Por quê? É importante o diagnóstico? Né? Mas, principalmente quando a gente faz campanha para destinação de verbas do imposto de renda para o FIA, né? As pessoas querem saber aquilo que o Nevelis tinha colocado antes. O que isso trouxe de benefício para a sociedade? O que isso trouxe de melhoria nos índices sociais, né?
E aí, quando a gente faz diagnóstico, que é importante, mas eventualmente a gente tem que ter muita parcimônia nesse gasto, né? Isso traz uma questão. Tá, esse diagnóstico melhorou o quê? Em relação à diminuição da evasão escolar, em relação à questão da saúde de crianças e adolescentes. E para explicar isso para quem vai destinar a verba é muito difícil, né? Então, esse cuidado para a gente dar esse retorno para a sociedade também é importante, tá? Para não desacreditarem no fundo da infância e adolescência. Aí o que não é permitido, né? Financiar políticas públicas que já disponham de fundos específicos. Isso também é um problema, porque às vezes tem fundos específicos que são muito genéricos, né? E aí eu acho que isso aí teria que ser pensado caso a caso, porque tem fundo que diz que vai tratar de todo o problema, vai resolver o problema da saúde. Agora nós temos, por exemplo, fundos ligados àquela primeira infância, né, que estão sendo repassados. E, a princípio, eles vão resolver todo o problema da primeira infância, tá? Entre aspas, né? E aí você não pode fazer um projeto porque já existe um fundo específico, né? Claro que aí é quando houver realmente um foco muito claro do fundo para um determinado fim, aí não tem lógica de você ter dois gastos para o mesmo objeto, né? Mas se for uma coisa muito genérica, e aí o nosso entendimento é que haveria possibilidade, desde que a coisa seja efetivamente justificada. Custear coleta de material para investigação de paternidade. Aqui em Santa Catarina, a gente, graças a Deus, não está tendo esse problema, porque a gente fez um convênio do Ministério Público, Tribunal de Justiça e o DESC, né, que está suprindo. Então, a gente não tem filas muito longas, e o tempo entre a coleta do material e o resultado está sendo até bem célere. Assim. A gente tem reuniões anuais com eles, e existe a gente resolveu aquele problema que era do laboratório central, né, que demorava séculos para sair o resultado do exame. Agora está num tempo bem razoável. Adquirir medicamentos, óculos, próteses e outros meios necessários ao tratamento de criança ou adolescente. Fiscalização do fundo. O Fundo da Infância e da Adolescência, fiscalização do fundo. Então, tem a questão do controle político finalístico interno, né? E tem o controle técnico contábil, né? Porque, eventualmente, o gasto do fundo pode gerar uma improbidade administrativa, pode gerar uma consequência no Tribunal de Contas, uma consequência política, inclusive, né? Dependendo do que for do parecer que houver em relação a esse trato. Eu vou falar rapidamente, assim, eu tenho quanto tempo, Marcos? 20? Tá. Eu vou falar, então, com relação às pesquisas que nós recebemos dos promotores, né, ligadas ao FIA, lá no Centro de Apoio da Infância e Juventude. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, né, mas estou tentando... Então, a primeira pesquisa aqui que a gente colocou é adolescência, percentual mínimo a ser repassado pelo município. Fundo da Infância e da Adolescência, né? Nesse caso, era um caso um pouco mais pontual, que era o quê? O município fixou que com recursos próprios ele ia passar para o Fundo da Infância e Adolescência, não um percentual, ele ia passar um valor. Ele fixou um valor, né? E a lei estabelecia, inclusive, uma correção monetária para a atualização desse valor, né? Nós entendemos que, como não existe uma restrição, nem uma obrigação desse percentual, não haveria impossibilidade que a lei municipal fixasse dessa forma. Existem municípios que, às vezes, querem baixar o percentual, né? E aí é uma briga, porque a lei não foi corajosa o suficiente para dizer que o município tinha que destinar recursos próprios e qual o percentual, né? Então, a gente entra aí naquela questão dos princípios, da irretroatividade de direitos e de políticas públicas, né? Então, que não pode ser retirado porque isso vai retroagir políticas públicas que já existiam, né? E aí a gente tem que entrar numa outra seara que é mais complicada,
né? Mas o que a gente coloca? Que tem que ter um bom senso do administrador, porque, via de regra, o que é destinado de recursos do município para esse fundo é 0, às vezes 0 alguma coisa, né? Poucos municípios têm um valor um pouco maior, né? Então, um cuidado do próprio administrador público, né, no sentido de obedecer o que está lá no artigo da Constituição Federal, prioridade absoluta para a criança e para o adolescente. Fica muito chato para o prefeito municipal diminuir verbas ligadas à criança e ao adolescente. Graças a Deus, porque talvez, se não fosse isso, a gente tivesse um revés aí também na questão dos fundos da infância e da adolescência. Embora não seja verba única, muitas vezes é a verba principal que se tem para fazer esses projetos e implementá-los. A segunda pesquisa é em relação ao Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, recursos oriundos do Poder Executivo Municipal, destinação irregular dos recursos. Isso é uma briga que a gente tem, porque tem muitos municípios, e isso talvez o Tribunal de Contas já tenha verificado algumas vezes, né, que tinham 3, 4 contas de fundo da infância e adolescência, sabe? E aí nessa conta valia tudo. Tudo que fosse gasto, mesmo que não fosse recurso para fins específicos do FIA, né, estava lá naquela conta FIA, tudo misturado, e a gente não tinha nenhum controle em relação a isso. Tá? E muitas vezes isso passava de uma gestão. Quando a gente ia verificar essa situação, já estava 3 gestões, né, 3 prefeituras municipais, que aquilo ali estava na mesma situação. O que o promotor vai fazer nesse momento? Né? Vai exigir que o município repasse todo aquele valor, todo aquele histórico para a conta do FIA? Entendem? Isso vai, eventualmente, inviabilizar o município efetivamente. Né? Se a gente pegar mês a mês, para uma tocada só fazer esse pagamento. Então, muitas vezes a gente coloca no parecer também, né, na pesquisa, que o promotor tem que ter ponderação. Primeiro, verificar se foi mudada essa situação, né? Se a prefeitura regularizou isso. Se efetivamente ela tem um fundo e ela está gastando naquilo que está previsto nas resoluções e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois, de forma ponderada, ver como resolver essa situação. Independente da questão da probidade administrativa, porque são outras ações, né? E aí não compete ao meu centro de apoio, né? Mas isso aí tem que ser verificado numa outra seara. Mas na seara da Justiça da Infância e Juventude, nós entendemos que tem que ser verificada essa situação com ponderação, para evitar também que daqui a pouco a gente crie um monstrengo e a gente não consiga resolver isso, porque entra com uma ação e o município não tem, e aí a gente entra naquela questão da reserva do possível, né? A gente não pode pedir uma coisa que não é viável. Fundo da Infância e da Adolescência FIA, destinação do saldo financeiro positivo para a realização de despesas estranhas à finalidade do fundo. Irregularidade. E aí, também, nesse caso, a gente não era tão antigo, então a gente exigiu, e o promotor de justiça ingressou com a ação, né, para exigir que a prefeitura efetivamente depositasse o valor na conta FIA, porque ele tinha gasto com salário de conselheiro tutelar, tinha gasto para reforma de imóvel, etc. A de baixo eu já vi, não, né? Destinação de multas. Não, acho sim. Outra questão, elaboração de diagnósticos, financiamento, uso de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, a possibilidade, isso a gente já falou, né? Então, é possível, desde que seja feito com ponderação. Então, um cuidado em relação a essa questão. Fundo Municipal da Infância, o FIA, uso dos recursos no custeio de programa de acolhimento institucional, serviço da política de assistência social, impossibilidade. Tá? Não cabe você utilizar recursos do FIA para pagar casa, lar e abrigo, né? Funcionamento de casa, lar e abrigo. Tá? Claro que, eventualmente, pode existir algum projeto que está sendo feito lá, que não tem ligação efetivamente com a atividade da casa lar ou do abrigo,
né, do acolhimento institucional, que possa ser feita também por essa entidade. Mas não pode ser utilizado para manutenção de casa, lar e abrigo. E aí a gente vai ter que ir naquela briga política para exigir que os prefeitos municipais conveniem com essas entidades, né? E aí é toda aquela questão que a gente já tinha conversado anteriormente. Fundo da Infância e Adolescência FIA, orçamento, plano de ação, plano de aplicação, repasse de recursos, vedações, lei eleitoral. Isso a gente já, inclusive a gente se valeu aí do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa em relação à possibilidade de fazer esses repasses do FIA, que já estão lá no plano de ação e de aplicação, né? Porque existe uma vedação na lei eleitoral dizendo, ó, não pode repassar de forma gratuita verbas para entidades durante aquele ano da eleição, né? Isso, desculpa, 3 meses antes. Mas não existe essa vedação em relação ao Fundo da Infância e Adolescência, desde que isso já tenha esteja previsto lá de forma bem clara no plano de ação, plano de aplicação, porque foge e não entra naquela questão da pessoalidade, né? Que seria o que a lei visa obstar. Programas e projetos, destinação às entidades não governamentais, descabimento de ajustamento de conduta com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, atribuições do CIG. Esse caso, o que foi? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente deliberou no sentido de que verbas do FIA fossem destinadas para uma pessoa física, né? O que não é possível. E aí o que aconteceu? Aí o promotor disse, ó, o projeto funciona, é pessoa física, mas funciona muito bem, etc., né? Será que a gente não tem como fazer um ajustamento de conduta para regularizar a situação dessa pessoa física? Ele consegue em 3 meses se tornar uma pessoa jurídica e tal, tal, tal. E aí o que foi colocado? Primeiro que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente não é pessoa jurídica. Então, ele não tem legitimidade para fazer ajustamento de conduta, né? Segundo, e se algum município colocou como pessoa jurídica, está errado, né? Segundo, isso não pode ser feito, né? Porque isso tornaria, de alguma forma, você estaria flagrantemente se opondo ao que está previsto na lei. E quando a gente faz ajustamento de conduta, a gente pode tratar de prazos, mas a gente não pode mediar em relação aos direitos. Tá? Então, um cuidado em relação a isso, se algum município dos senhores aí houver destinação de verba do FIA para pessoa física. O segundo ali é custeio de projetos pelo FIA, organização da sociedade civil representada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente como beneficiária. Tá. Essa é uma questão que eu vou ter que conversar melhor com o Tribunal de Contas e talvez com o Nevilis, né? Existe uma restrição, e está aqui, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais simples, né? A lei que regula essa questão das ONGs, ela prevê que o chamamento público para tudo, todas as destinações, ele deve ser feito ou por uma comissão, ou ele ele dá uma alternativa. Como é que é o nome? Comitê, eu não lembro qual é o termo que eles usam. Mas é por uma comissão, ou se houver uma regulação já específica, né, que deveria ser por essa regulação específica. Mas existe um artigo ali embaixo da lei, num parágrafo daqueles, que diz assim, quem tiver participado nos últimos 5 anos de algum chamamento público para recebimento de verbas, ele não pode participar dessa comissão. Então, o nosso entendimento, e a gente fez questão de dizer que é um entendimento baseado na questão protetiva da infância e juventude, a gente até pediu para que eles fizessem uma consulta também ao CMA, né? Porque a gente não encontrou material falando sobre isso, nem doutrina, né? Nós entendemos que isso inviabilizaria a participação não governamental nos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente.
Em alguns municípios, você não vai ter, porque as entidades são escolhidas e não existe entidade suplente na maioria dos municípios. Existe aquela pessoa que está impossibilitada e aí você chama uma outra pessoa, né? Então, haveria impossibilidade da grande maioria dos membros não governamentais e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ficaria só governamental para escolher projeto, tá? A gente vai conversar um pouco melhor depois com o Tribunal de Contas em um outro momento, né? Mas a gente entende que, nesse caso, o chamamento não envolveria essa comissão. Ou seja, haveria apenas a restrição que existe na resolução do CONANDA, que a pessoa que tem um projeto inscrito não possa participar. Isso já está lá na resolução do CONANDA, né? Mas não haveria essa restrição dos 5 anos, sob pena de inviabilizar o princípio da paridade desse órgão que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Pagamento de diárias eu já falei, né? Para capacitação e aperfeiçoamento. E ali também a não apresentação do plano de aplicação e do plano de ação. No encaminhamento dos atos de posse e nominata dos conselheiros do CMDK aqui para o Tribunal de Contas. Tem tempo ainda, Marcos? 5? Tá. Então, rapidamente, só dizer assim, eu peguei lá com o Dr. Diogo, então, algumas coisas que o Tribunal de Contas analisou em relação ao FIA, né? Não tem muita coisa, né, pelo que eu vi, pelo menos pelo que ele nos encaminhou, mas algumas coisas me pareceram interessantes. Obrigação do município de disponibilizar técnicos e funcionários para assessorar conselho tutelar, vale para Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente também, no meu entender. Nossa, será que estava tudo ali? A gente não faz, pede para a assessora fazer, e aí acaba se confundindo aí. Acho que eu passei demais. Pode destinar para cursos profissionalizantes a adolescentes. Municípios podem pagar clínica para dependentes. Isso é um problema sério, né? Cada vez mais a gente tem dificuldade em termos de saúde mental, né? Porque não existe alta complexidade na saúde mental em Santa Catarina. Ou seja, a gente não tem um local para internar, para colocar uma criança ou um adolescente que tem um surto psicótico, que precise ser internado numa... Não existe, tá? Existem 4 leitos em Joinville só, para ser bem sincero. No Hospital Jenner... Como é que é? Gesser, desculpa. Né? Gesser, tá. Existem 4 leitos lá, né? Nos demais, como é que é feito? O que acontece no interior, lá em Chapecó, quando tem um surto? Tipo, você precisa internar, não adianta mandar para CAPS ou mandar para... O que você faz com esse adolescente? Via de regra, entra com uma ação judicial para fazer o prefeito pagar 3 vezes mais do que custa uma clínica, porque o preço que eles derem acaba sendo aceito, né? E aí esse adolescente ou essa criança acabam ficando numa clínica particular custeada pelo município. Ou manda para um hospital público e dá um sossega-leão nele, né? Dá um medicamento lá, dá um tarja preta nele, ele se acalma, daqui a 15 dias ele vai estar de novo com o mesmo problema, porque ele não está sendo tratado de forma adequada. Então, o Tribunal de Contas, a meu ver, com acerto, né, entendeu da possibilidade, pelo menos, do pagamento dessa clínica, já que não existe um sistema, uma rede que deveria existir aqui no Estado para esse atendimento. Então, seria basicamente isso. Eu queria agradecer e dizer assim, o meu foco aqui é a questão da infância e adolescência, né? Eu sou um leigo na área financeira e na área contábil, né? Então, acho que a gente precisa conversar muito com o Tribunal de Contas, foi essa conversa que a gente teve, né, Marcos? Para a gente tentar parar estas, falar com o Dr. Samuel também, para a gente tentar resolver essas situações que estão nesse limite entre o que pode e o que não pode no FIA. Agradeço a atenção de todos e obrigado pela atenção.